Ele vem sim nos buscar. Basta a gente estar ligado com o trono da graça, basta a gente estar ligado com Deus, porque se nós não estivermos com as nossas vestes limpas diante do Senhor, iremos ficar. Então devemos cada dia mais nos limpar. A Bíblia diz que quem é santo, santifique mais. Então devemos nos santificar na presença do Senhor cada dia mais, porque o Rei está voltando. Amém? Louvado seja o teu nome. Vamos abrir nossa Bíblia no Salmo 115. Vamos falar hoje de idolatria. Salmo 115. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje é culto de libertação e cura. Quem está aqui hoje, enfermo, quem está aqui pensando em coisas ruins, a Bíblia diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Descansa no Senhor. Confiar é se derramar, se entregar de corpo, alma e espírito, para que ele venha fazer aquilo que a gente nem pensa fazer. Deus, ele faz aquilo que a gente nem imagina. Quando está na nossa mão, nós ficamos tão regozijados com Cristo e dizendo: Senhor, é para mim? É para mim? É sim, porque foi Deus que colocou nas tuas mãos. Amém? Adoração ao Deus verdadeiro. Salmo 115. Não a nós, Senhor, não a nós, mas o teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão as nações: onde está o seu Deus? Porém, o nosso Deus está nos céus, fez tudo o que lhe aprouver. Os ídolos deles são prata e ouro, obra da mão dos homens. Tem boca, mas não falam. Olhos têm, mas não vê. Tem ouvidos, mas não ouve. Nariz tem, mas não cheira. Tem mão, mas não apalpa. Pés tem, mas não andam. Nem som algum sai da tua garganta. Amém? Poder sentar em nome de Jesus. Senhor, aqui está o teu servo, aqui está a tua igreja, Pai. Aqui está a tua palavra, Senhor Deus. E aqui está o Senhor ao redor da igreja, Pai. Ao redor do teu povo. Que nesta noite, Senhor Deus, que nós viemos sumir, Pai, o Senhor venha aparecer. Que nós viemos sumir, Senhor Deus, o Senhor venha crescer, Pai. Meu Deus, que o Senhor venha assim, meu Deus, meu Pai, fazer aquilo que te apraz, Senhor Deus. Não só aqui, mas quem está em casa, quem está, Senhor Deus, no trabalho, quem está, meu Deus, meu Pai, num presídio, numa rádio, Senhor Deus, ouvindo, Senhor Deus, esta palavra nesta noite, Senhor Deus. Que a live, Senhor Deus, chega a países que a gente nem imagina, Senhor Deus. Que vai assim, meu Deus, meu Pai, o canal de bênção, Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Nós estamos aqui nesta noite, Senhor Deus, para adorar a Ti, Senhor Deus. Te exaltar, Pai, te bendizer, Senhor Deus, porque o Senhor é real, o Senhor é santo. O Senhor, meu Deus, meu Pai, é o único aqui no nosso meio, Pai. Continua com a tua igreja, Pai. Fala aos nossos corações nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Amado, nós estamos aqui, através desta palavra, aonde muitos ainda estão cegos, estão adorando outro Deus, um Deus estranho, um Deus que não fala, que não ouve, que não vê, Deus que som nenhum sai da sua garganta. Eu vim da Bahia, eu sou lá de Salvador. E quando eu era jovem, minha mãe, ela era idólatra. Minha mãe, ela adorava os deuses estranhos. Minha mãe tinha a imagem de Cosme e Damião dentro de casa, tinha a imagem de Bárbara, tinha a imagem de Antônio. E a gente, às vezes, se apegava olhando aquelas imagens, pensando que eles iam falar com a gente. Desde quando a gente olhava que aquilo ali era feito de gesso, de barro, e a gente ficava se imaginando como é que seria a vida daquelas pessoas ali antigamente.
Mas a gente imaginava que era gente, mas no fundo, são demônios. São demônios disfarçados. E ali eles arrasam a vida da pessoa, destrói a família, se nós não adorarmos a Ele. Mas quando Deus ele entra na nossa vida, Deus ele muda toda a situação. Deus ele traz à existência aquilo que não existe. Se nós olharmos na palavra, tem muitas coisas que nós devemos assim examinar as Escrituras Sagradas e ver que Deus ele gosta, Ele ama que a gente adore a Ele. Nós tiramos pela vida de Moisés. Moisés, quando ele subiu ao monte para orar, quando ele desceu, aquele povo, eles fizeram um bezerro de ouro. Moisés ali, quando ele desceu e viu aquele povo idolatrando aquele bezerro, ele não ficou satisfeito. Imagine o coração de Deus. Imagine o coração do Senhor, que ali ele ficou indignado com aquele povo, que ele queria matar todo mundo. Mas Deus é pacífico, Deus ele é amor, Deus ele é bondoso, Deus ele é misericordioso. Não deixa o seu povo. Ele não desiste da promessa dele. Deus ele é Deus na nossa vida, amados. Que nesta noite Deus ele vem assim tratar com cada um de nós. Louvado seja o teu nome, Jesus. Deus ele está na casa. Glória a Deus. Eu fiz um esboço aqui rapidinho, né? Louvado seja o teu nome, Jesus. Êxodo 22, Êxodo 32, né? Louvado seja o teu nome, Jesus. Êxodo 32. Vamos falar sobre o povo, né? Amém? O povo viu que Moisés estava demorando muitos para descer do monte. Então eles se reuniram em volta de Arão e lhe disseram: não sabemos o que aconteceu com Moisés, aquele homem que nos tirou do Egito. Portanto, faça para nós deuses que vão à nossa frente. Arão lhe disse: tire os brincos de ouro que as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas estão usando, e traga para mim. Então os israelitas tiraram das orelhas os brincos de ouro e trouxeram a Arão. E ele pegou os brincos, derreteu e derramou o ouro dentro de um molde e fez um bezerro de ouro. Então disseram: povo de Israel, estes são os nossos deuses que nos tirarão do Egito. Arão construiu o altar diante do bezerro de ouro e anunciou ao povo. Amém? Amanhã haverá uma festa em hora de Deus e o Senhor. No dia seguinte, de manhã cedo, eles trouxeram alguns animais para serem queimados como sacrifício e outros para serem comidos como oferta de paz. Depois o povo sentou-se para comer e beber, levantou-se para se divertir. Então o Senhor Deus disse a Moisés: desça depressa, porque o seu povo é o povo que você tirou do Egito. Pecou e me rejeitou. Eles já deixaram o caminho que eu mandei que seguisse, e fizeram um bezerro de ouro fundido e adoraram e lhe ofereceram sacrifício. Amém? Então a gente vê que Deus, ele do alto céus, ele vê tudo. A gente vê aqui na passagem que Moisés ele estava no monte, estava orando, falando com Deus. E Deus, enquanto Moisés estava falando com Deus, Deus estava olhando o povo rebelde que estava lá embaixo. O povo que perdeu a fé, esqueceu que Moisés era um homem de Deus. E quando ele desceu do monte, viu aquilo, ele se irou.
E Deus, ele não se agradou aquilo. Foi tanto que ele falou com Moisés: o seu povo, não é nem o meu povo, já não é mais o povo de Deus, é o povo de Moisés. Então Deus, ele não está satisfeito com muitas pessoas que ainda ficam idolatrando as imagens. Tem pessoas, pastor William, mas a pastora, tem pessoas que congregam em outros ministérios, vão para a igreja, carregam a Bíblia, faz de tudo, mas ainda dentro da sua casa ainda tem a imagem. Chega aqui, louva, engrandece o nome do Senhor, mas chega dentro de casa, ainda tem aquela imagem, porque ele tem medo de jogar fora, de ser castigado. Não confia no Senhor, não se derrama nos pés do Senhor. Ainda tem essa idolatria dentro de casa. Muitos ainda estão assim. Não deixa Deus trabalhar, porque o medo de jogar aquela imagem fora, ou quebrar, que é o mais certo, quebrar e jogar fora. Porque se jogar fora inteiro, outra pessoa pega e leva para dentro de casa. Mas tem que quebrar, jogar fora, porque aquilo não serve. Se não serve para mim, não vai servir para outra pessoa. Se não serve para vocês, não vai servir para outra pessoa. Então tem que adorar o nosso Deus, o Deus único, fiel e verdadeiro. Então Deus não ficou satisfeito com o povo de Moisés. Amém? Louvado seja o teu nome, Jesus. Aqui também nós vemos aqui outro exemplo. Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles eram amigos de Daniel, né? Ananias, Misael e Azarias. Eram homens que, quando o rei Nabucodonosor, ele fez uma estátua e falou com ele, falou com aquela multidão, aquele povo, mandou chamar os grandão, né? Falando assim, né? As pessoas de patente, prefeitos, governadores, presidente, príncipe e outras pessoas, para que viesse adorar a imagem na qual ele mesmo construiu. E Sadraque, Mesaque e Abednego, ele era homem de Deus. Eram homens que tinham compromisso com o Senhor. E quando ele chegou no meio daqueles três, quando ele chegou no meio daquela multidão e viram que o povo adorava a imagem do rei Nabucodonosor, e teve um do serviçal de Nabucodonosor que viu que eles não se prostraram, eles não adoraram quando ouviram o som da trombeta, o som do saltério, o som da harpa. Eles não se prostraram diante daquela imagem, eles não idolatraram aquela imagem, porque eles creram no Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso. Então chamou o rei Nabucodonosor mandou chamar eles três e procurar saber deles por que eles não adoraram aquela imagem. E o rei Nabucodonosor disse: olha, vai tocar mais uma vez, se vocês não adorarem a imagem, o nosso Deus, nós vamos lançar vocês na fornalha. E ali ele falou: rei, vive o nosso Senhor, vive nosso Senhor, o Salvador, o Deus vivo, nós não vamos nos prostrar diante da imagem. O que é que o rei Nabucodonosor foi? Mandou pegar os homens mais fortes para amarrar eles três e jogar dentro da fornalha. Então o que é que eles fizeram? Pegaram, enrolaram num lençol, enrolaram num colchão, pegaram eles três, os homens mais fortes, chegaram até a fornalha e lançaram eles três lá dentro, amarrados. E o rei Nabucodonosor, de longe olhando, que quando aqueles homens chegaram e levaram Sadraque, Mesaque e Abednego para a fornalha, aqueles mesmos homens morreram na porta da fornalha, morreram queimados.
E quando o rei Nabucodonosor ele viu que aqueles 3 não era mais 3, era 4 dentro da fornalha. Era 4, e todos os 4 estavam passeando. Estava passeando dentro da fornalha. E aqueles 4 estavam ali louvando ao Deus vivo, Todo-Poderoso. E eu creio no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que aquele mesmo anjo que estava dentro da fornalha com Sadraque, Mesaque e Abidnego, ele está com cada um de nós, aonde nós estivermos, com quem estivermos, fazendo o que estiver, Deus ele está com cada um de nós. E o rei Nabucodonosor chamou eles 3, Sadraque, Mesaque e Abidnego, venha para fora. E eles saíram de lá sem sequer queimar um fio do seu cabelo, sem sequer queimar as roupas que ele estava vestido. Imagine numa fornalha que foi acesa 7 vezes mais, aquecida 7 vezes mais, Roberto. Imagine, meu Roberto, irmã Neide, 7 vezes mais, para matar mesmo as pessoas. A gente vê que quando aqueles soldados foram levar eles até a fornalha, eles morreram. E Sadraque, Mesaque e Abidnego não morreu, por quê? Porque o Deus vivo, o Deus a quem nós adoramos, o Deus a quem nós glorificamos, estava com ele. E ele está conosco também. O Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, ele está conosco. Por mais que a fornalha esteja quente, por mais que ventos venham, por mais que levante venham, mas o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, ele está conosco. Ele não desiste do teu filho. As promessas do Senhor têm que se cumprir nas nossas vidas. Nós louvamos aqui o rei, ele está voltando. Ele disse que eu vou para o Pai e irei preparar lugar. Para onde eu estiver, estarei vós também. Porque na casa do meu Pai há muita morada. Há muita morada na casa do nosso Deus. E este povo que estão aqui, eu creio em Deus, em nome de Jesus, que este povo que estão aqui, nós iremos nos encontrar nos ares com o Senhor da glória. E nós estaremos prontos para ouvir aquela palavra que ele vai dizer: vinde bendito do meu Pai. Vinde bendito do meu Pai. Aonde muitos vão ouvir: apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. Apartai-vos de mim. Por que apartai de mim? Porque eles idolatravam outro Deus. Eles idolatravam outro Deus. Não se prostravam diante do Senhor. Nós vimos aí num carnaval uma vez aí, que passou aí 2 anos atrás, que a pessoa fazia de Cristo a imagem, né, sei lá, um negócio assim, que o diabo ele puxava o Senhor e ali arrastava por metros, como se tivesse vencido. E nós vamos ver aqui também, em Lucas, louvado seja o teu nome, Jesus. Lucas 4, né? De 1 ao 13, louvado seja o teu nome, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Lucas 4. Glória a Deus. De 1 ao 13. Deixa eu pegar outra Bíblia aqui, que a outra Bíblia é a letra maior. Glória a Deus. A igreja não está impedida de dar glória não, viu? É glória que sobe, glória que desce.
Amém? A tentação num deserto. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. Naqueles dias não comeu coisa alguma, mas, terminando ele, teve fome. E disse ao diabo: se tu és filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. Jesus lhe respondeu, dizendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Portanto, se tu me adoraste, tudo será teu. E Jesus respondendo, disse-lhe: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorará o Senhor teu Deus, e só a ele servirá. Levou-o também a Jerusalém, até o pináculo do templo, e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Porque está escrito: mandará os seus anjos acerca de ti, que te guardem, e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo, disse-lhe: dito está, não tentará o Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Amém? Então nós estamos vendo aqui numa situação que até o próprio Jesus, ele foi tentado por Satanás. Mas o que nós tiramos aqui dessa passagem é que Jesus, ele não usou armas poderosas. A única arma que ele usou foi a palavra. Ele não usou a força do seu braço. Ele poderia pegar uma pedra, que é a pedra que Satanás mesmo ofereceu, e matar aquela serpente, né? Ele poderia pegar uma pedra e jogar na cabeça da serpente, ou ele mesmo pisar na cabeça da serpente. Mas não. Ele usou de sabedoria e disse aquelas palavras, que não só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E aqui nessa igreja tem boca de Deus. Aqui nessa igreja tem profetas. Aqui nessa igreja tem pessoas que têm um chamado ministerial. Pessoas que têm um ministério nas mãos. Está nas suas mãos o ministério. Mas para ela ser gerada só depende de vocês. Para esse ministério, o chamado que Deus tem na vida de cada um, para ser gerado só depende de cada um de nós. Devemos entregar a nossa vida, corpo, alma e espírito na mão do Senhor Jesus. E Ele quer trabalhar no nosso ser. Tem pessoas que vêm para a igreja adorar o Senhor, glorificar o nome do Senhor, mas precisa tirar algo de dentro do seu coração. É a falta de perdão. Tem que perdoar. Tem que perdoar. Tirar essa mágoa de muito tempo. Uma mágoa que está te agoniando. Tem vezes que você passa pelaquela pessoa e quer falar, quer abraçar, quer dizer algo da parte de Deus, você sendo servo do Senhor. E a falta de amor, a falta de compreensão, a falta de perdão. Nós estamos tão perto da pessoa dentro de casa, mas se tornamos longe de casa. Se tornamos longe. Se a gente não chegar a essa pessoa e pedir perdão, naquele grande dia, você não vai entrar no céu. Vocês não vão entrar no céu.
o valor de um perdão, vou falar por minha vida, o que eu vivi. Hoje eu vivo o meu segundo casamento. Que meu primeiro casamento, Deus levou a minha esposa. Mas ela sofria durante 20 anos por falta de amor ao pai dela. Ela ficou de mal com o pai dela 20 anos. 20 anos ela sofrendo, e eu sempre falando com ela, vai pedir perdão ao seu pai. Vai pedir perdão ao seu pai. E ela disse, como ela era uma pessoa rude, uma pessoa muito ignorante, então ela não foi. Chegou o ponto que Deus colocou a enfermidade na vida dela. Ela andava muito inchada. Ela tinha retenção de líquido. Então ela não aguentava nem andar sozinha. Tinha que andar de cadeira de roda, ou alguém carregando. Eu me cansei várias vezes de botar sentado numa cadeira, chamar uma pessoa para nós subirmos a escada, subirmos a ladeira com ela carregada. E quando chegou um tempo, eu disse a ela, olha, eu levei ela no médico, ela foi fazer um exame, né? E de repente eu disse, olha, hoje você vai pedir perdão ao seu pai. Ela, não vou não, você vai. Coloquei ela no carro, foi eu e um diácono da igreja lá, e a gente foi até a casa do pai dela, um barracozinho. Quando chegando lá, ele aceitou a gente, abriu a porta, aí a gente foi, conversamos e tal, e o diácono estava lá, eu falei com o diácono, você vai fazer a oração. E ali quando ele começou a orar, a gente sentiu a presença de Deus ali naquele momento. E foi um momento tão emocionante no momento ali, que a gente falou, e aí agora? Vocês dois estão de frente. Aí o pai dela fez, é o quê? Digo, não, é a falta de amor, é a falta de perdão. São 20 anos que vocês não se falam. E ali ela foi, pediu perdão ao pai dela. E ele perdoou. E ele perdoou a ela, e ela perdoou. 2 meses depois, Deus recolheu a minha esposa. 2 meses depois. Por um fio, ela quase perde a salvação. Ela ia levar esse rancor, esse ódio para a sepultura. Mas Deus tratou de uma maneira sobrenatural, que eu creio que ela hoje descansa no seio de... Quantos de nós estamos assim? Não estou dizendo que a igreja está assim, falta alguém perdão, mas nós, aqui na igreja tem a live, quem está de longe pode ouvir e pedir perdão agora. Chega até a pessoa que está dentro de casa, vai lá, peça perdão, porque Deus ele está te olhando agora. Deus ele está vendo tudo, Deus ele vê tudo. A Bíblia diz que nada neste mundo passa desapercebido aos olhos do Senhor. Nada neste mundo. Amém? Glória a Deus, igreja. Esse é o povo que vai morar no céu. Glória a Deus. Vamos aqui, 1 Reis 18. Glória a Deus. 1 Reis 18. Glória a Deus. Vamos ler do 17, né? Elias e os profetas de Baal. Glória a Deus. 1 Reis 18, do 17 em diante. E sucedeu que, vendo Acabe, a Elias disse-lhe: És tu o perturbador de Israel? Então disse a ele: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste o mandamento do Senhor e seguiste a Bealim. Agora, pois, manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Acera, que come na mesa de Jezabel. Misericórdia. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu
os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todos o povo e disse: até quando cocheará entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o, e se Baal, segue-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Dai-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolha para si um deles e o divida em pedaços, e ponha sobre a lenha, porém não lhe coloque fogo. Então eu prepararei o outro bezerro e porei sobre a lenha, mas não lhe colocarei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que eu responder por meio de fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu dizendo: é boa esta palavra. E disse Elias aos profetas de Baal: escolhi para vós um dos bezerros, preparai o primeiro, porque sois muito invocai o nome do nosso Senhor, o nome do vosso Deus, e não ponhas fogo. Tomando o bezerro que lhe deram, prepararam e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responda-nos, porém não havia voz nem quem respondesse, e saltava sobre o altar que tinha feito. Sucedeu que no meio-dia Elias zombava dele e dizia: clamai em alta voz, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que entende alguma viagem, né? Entende alguma viagem. Talvez esteja dormindo ou despertará. Amém? Nós vemos aqui uma situação que Elias, ele clamou, chamou para si uma briga. Ele chamou para si uma briga de vários profetas, 450 profetas de um lado e 450 profetas de outro lado, e fora aquele outro público que estava ali para ver o milagre de Deus acontecer. Um bocado de curioso. Tinha um bocado de curioso ali, torcendo que só um profeta, Elias, ele, o Deus dele, não falava com ele. Então o que é que aconteceu? Elias, ele foi, ainda fez até hora com a cara daqueles profetas, aqueles homens lá, e disse: ai, clame mais alto, fale mais alto, quem sabe ele não está ocupado. Clame mais alto aí, fale mais alto aí com ele, que quem sabe ele não te ouve. Fale, chame ele, vai lá, manda um e-mail, né? Hoje, no dia de hoje, né? Manda um WhatsApp, manda uma resposta para ele aí, manda ele vir aqui, que Elias está aqui. Elias está nos desafiando. E Elias lá em cima do monte, dizendo: oh meu Deus, coitado, clame mais alto aí, clame mais alto. E aí eles ali começavam a pular, rodear, pulavam em cima do holocausto, né? Rodeava para lá e para cá, e ali pronto. Quando eles viram que nada resolveu, quando eles se cansaram de dizer: pronto, Elias, fizemos tudo e não ouvimos a voz do nosso mestre, do nosso Deus. E Elias: então agora posso descer? Pode, você pode descer? Pode. Então pronto, então eu não vou descer não, daqui mesmo eu falo com meu Deus. Então de cima da pedra onde ele estava, ele falou com Deus, e ele falou com Deus, e desce fogo. Desceu fogo na mesma da hora, e aquele fogo consumiu aquele holocausto. E a gente vê na palavra que aquele holocausto estava bem preparado, que tinha pedra, tinha água, tinha tudo ali. E que quando o fogo desceu, ele consumiu tudo, o fogo lambeu até a água que estava sobre aquela terra, deixou aquela terra seca.
E aquele povo ali se maravilharam. E aí muitos correram, porque quando o fogo desceu, não aguentou. Aí correram para um lado e para o outro. Aí Elias disse, não, ninguém vai escapar não. Vai matar todo mundo. E ele foi lá e matou todos eles. Para largar de adorar a Baal. Tem que adorar o nosso Deus. Tem que adorar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque Ele é digno de toda aceitação. Ele quando morreu, a gente vê que a morte dele foi uma morte dolorosa. Que muitas pessoas quando começam a falar da morte de Cristo, parece que estamos sentindo aquelas porradas que Jesus levou. Parece que nós sentimos assim, aquele chicote batendo na nossa, aquela cruz que Jesus carregou, pastor. E nós vimos que quando ele morreu, quando ele foi ali crucificado, antes de morrer, ele olhou para o Pai e disse, Elohim, Elohim, lama sabachthani. Quer dizer, Deus meu, não me desampare. E tem momento na nossa vida que a gente pensa que Deus, Ele não nos abandonou. Deus, Ele não deixou. E a gente se vê numa situação que se a gente não clamar, Jesus clamou na cruz, no Calvário, porque naquele momento que Deus ele viu o Filho sendo crucificado, aquela lança que foi transpassada de baixo para cima, Deus ele não aguentou, ele virou o rosto e disse, não pode estar acontecendo isso com meu filho, meu único filho. E Deus ele foi e fez tudo para que ele não visse a morte de Jesus, mas tinha que se cumprir a palavra, que nem o profeta Isaías. O profeta Jonas também falou. Os seus discípulos procurou saber de Jesus. Jesus, nos dá um sinal na sua vinda. E Jesus falou, veja o profeta Jonas. Aquele foi o sinal que ele deixou. Jonas, ele foi chamado por Deus para ir até Nínive e levar a palavra. E Jonas, ele fugiu, pensando ele que ele estava se escondendo do Senhor. A Bíblia diz, para onde irei eu, Senhor? Se eu subir o mais alto céu, ali o Senhor está. Se eu descer o mais profundo do abismo, ali o Senhor também se faz presente. E Jonas, ele desceu, ele foi para o porto, chegou lá, pagou a passagem dele, pegou um navio e foi para o porão do navio. E ali Deus, ele fez aquele mar ficar revolto. E ali aqueles marinheiros começaram a jogar seus pertences no mar, pensando que o navio ia virar. Quando chegaram até Jonas e procuraram saber dele, todos nós já clamamos o nosso Deus, todos nós já clamamos ao Baal, mas nada resolveu. Levanta-te, clama ao seu Deus também, quem sabe ele não te ouve. E Jonas foi lá e clamou a Deus. Pegaram Jonas e jogaram dentro do mar, e ali veio aquele grande peixe e ficou com Jonas durante 3 dias. Quando Jonas se encontrava no mais profundo abismo, na boca do peixe, na barriga do peixe, ele fala que na profundeza do inferno eu clamei ao Senhor. Na profundeza do inferno eu clamei ao Deus vivo, e ele ouviu o meu clamor. E Deus, ele ouviu o clamor de Jonas e levou Jonas até a beira do mar, em Nínive. Nínive era um lugar de prostituição, onde havia muita violência, muita coisa ruim acontecia em Nínive.
Foi tanto que quando Jonas chegou, ele chegou tremendo, pensando que o povo não ia ouvir a voz do Senhor. E Deus usou Jonas poderosamente naquele local. E ali 5.000 almas se renderam aos pés do Senhor. E aquele lugar chamado Nínive, não era mais chamado Nínive. Aquele lugar mudou. E o povo começou a adorar o nosso Deus. Foi tanto que quando os discípulos procuraram saber de Jesus, me dá um sinal da tua vinda. E Jesus passou essa passagem para eles. Que quando Jesus ele foi crucificado, quando ele morreu, entregou o Espírito ao Senhor, ao alto céus, ele desceu o mais profundo abismo e resgatou aquele povo que estava lá embaixo e subiu para a glória. E ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele vive e reina para todo sempre. Jesus, ele vive e reina para todo sempre. Por isso que nós louvamos ao Senhor, porque ele vive. Podemos crer no amanhã. Podemos crer no amanhã. E tem pessoas que hoje estamos aqui glorificando o nome do Senhor, mas nós não sabemos como chegar em casa. É por isso que eu digo que as minhas orações, quando eu estou orando, eu sempre falo a Deus: Senhor, se hoje for o dia do arrebatamento, lembra-te de mim. Lembra-te daquele malfeitor que estava na cruz. Quando ele chegou, olhou para o lado de Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim. Jesus, na mesma da hora, disse para ele: ainda hoje estará comigo no paraíso. Olha que privilégio. Ainda hoje estará comigo no paraíso. O homem que não caminhou com Jesus, com aqueles discípulos, o homem que andou com Barrabás, era cobrador de impostos também, e ali, de repente, no último suspiro dele, ele foi salvo. Ainda há esperança para muitos, mesmo no fio da espada, mesmo fechando os olhos, mas se falar com Deus, se haver arrependimento de coração, ainda há esperança para a árvore cortada. Amém? Para finalizar, Isaías 43, louvado seja o teu nome, Jesus. Deixa a sua mensagem. Isaías 43. Amém? 43:11. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há salvação. Qual é o Deus que nós estamos louvando? É o Deus vivo. Qual é o Deus que muitos estão louvando, estão exaltando? É o Deus morto. Como eu disse no início da pregação, eu vim da Bahia e eles idolatram muitos e muitos. É o Malfim, é Conceição, é Lavagem de Itapuã, é São Bartolomeu, é tanta imagem, tanta idolatria que eles idolatram, que eu antigamente, que eu era cego, quando não tinha Jesus na minha vida, eu acompanhei o Malfim, acompanhei o Carnaval, acompanhei São Bartolomeu, acompanhei outros e outros e outros, mas hoje que eu tenho no meu coração a certeza que Deus ele está conosco, jamais. Então devemos adorar e exaltar e glorificar aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. Amém? Assim agradeço a Deus a minha rica oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Aumenta a mão um pouquinho, Pedro.
Glória a Deus. Amém, igreja? Cumprimento a amada igreja, capaz do Senhor. Amém, irmãos? Então nós já vamos estar encerrando, né, irmãos, nessa noite, agradecendo ao Senhor por mais um culto abençoado. Quero convidar a igreja para se colocar de pé. E nós vamos estar aqui agradecendo ao Senhor. E lembrando, irmãos, domingo.